Vamos começar falando dos clássico Bavi, domingo, primeiro clássico do ano. E o grande dilema aqui, inclusive, o Ivanzinho levou bastantes comentários carinhosos pós o clássico quanto ao Bavi, né? Time titular, time reserva, o que é que o técnico Rogério Ceni vai fazer para o domingo clássico no Barradão, o primeiro. A tendência, pelo que eu soube, é de um time mesclado. Já começo por aí, de um time mesclado. Mas que a base dessa equipe será a base da equipe lá da partida contra o Galícia no sábado. Teve o jogo contra o Barcelona, contra o Galícia no sábado, a base mais ou menos aquela. Muitos daqueles titulares devem aparecer, com o caso do Acevedo deve aparecer no time titular, como é o caso do Eric deve aparecer no time titular, como é o caso do Roman deve aparecer no time titular. Quem jogou 90 minutos na última partida dificilmente vai começar o clássico do Bavi, como é o caso do Jean Lucas, dificilmente vai começar o clássico Bavi. Durante a live vou trazer até um campinho que eu fiz, mais ou menos com o time que deve começar o Bavi, ou que eu planejo que vai começar esse clássico Bavi, mas os 11 titulares da partida contra o Barcelona na terça-feira, isso não deve acontecer. Por quê? Tem a partida contra o Corinthians na próxima quarta-feira, primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que aí sim a tendência é que vá titulares ou boa parte dos titulares. E aí você teria 3 jogos seguidos do time principal entrando em campo e começando o jogo. O Rogério Ceni, se vocês perceberam a coletiva que a gente transmitiu, que inclusive está aqui pelo canal do Puco, ele comenta sobre o desgaste físico da equipe nesse começo de temporada, que muitos atletas ainda estão aquém, que é normal nesse começo de temporada, mas que não está no padrão como ele espera. Então, eu espero um time mesclado do Bahia para enfrentar essa equipe do Vitória. Longe de ser uma equipe sub-20, como outras pessoas acharam e tinham receio. Equipe próxima ao que foi nas primeiras rodadas, a primeira rodada contra o Jequié, que a gente tinha muitos garotos, o meio de campo com David Martins, Jota, o Rezende, que era para ser o Sidney, Cauê Furquim de um lado, Del, Juan Pablo, não. Isso aí não deve acontecer no Clássico Bavi, não. A gente deve ter uma mescla muito grande, o Michel Araújo deve ser titular. Aí eu já tenho a expectativa do Eric Pulga ser titular pelo lado esquerdo, ou o Michel Araújo do lado esquerdo e o Ademir pelo lado direito. Mas um dos dois eu tenho a expectativa que comece o jogo, até porque ainda não tem o Sanabria, algo que eu procurei saber, mas ainda sem maiores informações quanto ao Sanabria, que ainda está em transição, já está curado da lesão, mas ainda está em transição, ainda aprimorando parte física, ainda aprimorando parte técnica, fazendo um trabalho separado. Não deve demorar a treinar com o grupo, mas ainda não está à disposição o argentino na ponta esquerda. Então, ou o Ademir pelo lado direito, ou o próprio Eric Pulga do lado esquerdo, um dos dois deve acontecer. O Oliveira, inclusive, já fala aqui, Kaique na direita. Isso não deve acontecer, não, tá, Oliveira? O Kaique pelo lado direito, isso não deve acontecer. O Kaique, que, de novo, não faz parte dos planos para a temporada, com todo carinho que alguém possa ter pelo Kaique. Os últimos jogos da temporada passada eu acho que dizem muita coisa. O Kaique não estava sendo aproveitado. O Kaique não tinha minutagem. Eu acho que dos últimos 6 ou 7 jogos do Campeonato Brasileiro, o Kaique teve em campo em 1 minuto das partidas. Começou a temporada que o Kaique poderia ter tido alguma minutagem ainda naquela rodagem. O Kaique foi entrar na última partida, ou na penúltima partida de sábado, por pouco tempo. O Kaique não faz parte dos planos para a temporada. Vai estar aqui, o Bahia, obviamente, nem o Rogério Ceni vai falar publicamente nada sobre isso, mas o Kaique não faz parte dos planos para a temporada. Aguardando chegar alguma coisa, até que apareça uma proposta, até que aconteça uma situação e o Kaique acabe deixando o Bahia, mas até lá vai ficar por aí, aparecendo uma partida ou outra, entrando uns minutos ou outros, mas o Kaique não faz parte de planos para a temporada, então não espero o Kaique titular. No meio de campo, quem eu espero e acho que pode ser titular nesse time do Bahia, o Eric, Acevedo. Minha dúvida fica nessa terceira vaga no meio de campo. Se o Nestor vai começar, o Cauli vai começar. Acho que o Everton Ribeiro não vai ficar para essa partida. Acho que o Veinho vai descansar para a partida de quarta-feira contra a equipe do Corinthians. Não deve começar a partida, não. Mas o Kaique, eu não consigo imaginar um universo que o Kaique apareça nesse time do Bahia. O Oliveira ainda fala aqui, ó. Acevedo, Eric, Cauli e Michel. Michel como um ponta direita. Eu acho que esse é o mais provável, inclusive. Porque pensando que o Bahia ataca num 3-2-4-1.
Acho que é isso, né, que o Bahia faz. 3, 2, 5, 4, 1, 10. Exato. Aberto pela direita, o Michel Araújo, centralizado o Cauli, do lado dele o Eric, possivelmente, e aberto pelo lado esquerdo o Eric Puga. Eu acho que seria mais ou menos. Del no ataque, esse é outro titular que eu estou esperando que não aconteça. Eu acho, meu palpite, Jonathan, é que o William José vai ser titular na partida contra o Vitória. Que o William José é um dos titulares de terça-feira que começa jogando aqui contra a equipe do Vitória. Não acho que o Juan Pablo vai aparecer. O Juan Pablo pode aparecer até do lado esquerdo, aberto pelo lado direito, enfim. Não acho que o Juan Pablo, desculpa, será a referência nesse clássico Bavi. Inclusive, eu queria ouvir de vocês quem vocês imaginam e quem vocês preferem que seja o centroavante titular nessa partida de domingo contra a equipe do Vitória. Mas a tendência é que o William José seja mantido. Mas assim, esse é o time que eu planejo. Outro titular que eu espero que apareça no clássico Bavi de domingo é o Luciano Juba, tá? Eu não duvido o Luciano Juba aparecer nesse time do Bahia no clássico de domingo. Ainda é cedo, o treinamento aconteceu hoje, tem treinamento amanhã ainda, tem treinamento no sábado ainda, mais leve, mas tem 2 sessões de treinamento que a gente deve ter uma noção maior qual vai ser esse time do Bahia. Mas eu espero o Luciano Juba também titular nesse time do Bahia para a partida de domingo contra o Vitória. Meu questionamento, e agora entrando no mérito do que o Ivan falou e que muita gente não gostou do que o Ivan falou, e eu ainda falei, eu entendo em partes o que o Ivan está falando. Eu, Yuri Santana, não sacrificaria meu time titular no Bavi de domingo pensando na terça-feira. Não faria isso. De novo, vamos contextualizar. Bahia foi titular na terça-feira e tem um Brasileirão quarta-feira. A hipótese do mesmo time titular terça, domingo e quarta-feira não existe. 3 vezes a mesma equipe titular no início de temporada não existe. Ou seja, você tem que abrir mão do seu time titular contra o Corinthians e você tem que abrir mão do seu time titular contra o Vitória. Qual das duas você escolhe? Eu abro mão da partida contra o Vitória. E quando eu digo abrir mão da partida contra o Vitória, eu não estou falando de vou com sub-20, vou com equipe fraca para o Bavi. Não, não é isso. Mas eu não colocaria aquele Bahia que a gente está acostumado de, sei lá, Román, Gilberto, vou falar do Gilberto. Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Puga e William José. Não, eu não faço isso. Uma ou outra peça, ok. Não faço isso de colocar os 11 titulares pensando na partida contra o Corinthians. Porque a partida contra o Corinthians é Campeonato Brasileiro, que vale 3 pontos e 3 pontos fundamentais. É uma partida que o Corinthians pode poupar titulares, pensando na partida da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. É em um outro estádio, mesmo sendo em São Paulo, a Vila Belmiro, não é o estádio Itaquera que o Corinthians é muito forte, e a possibilidade do Bahia começar com 3 pontos. Outro ponto que eu venho destacando aqui também na resenha do Pouco, nas jornadas, enfim, todas as vezes que eu coloco a cara por aqui. As 4 primeiras rodadas do Bahia, no Campeonato Brasileiro, 3 vão ser fora de casa. Levando em conta que a gente vai passar do O'Higgins, tá? Eu já estou contando que a gente vai passar do O'Higgins. Respeitando o O'Higgins, enfim, mas contando que a gente vai passar do O'Higgins. A gente enfrenta o Corinthians na primeira rodada fora de casa, vem para enfrentar o Fluminense em casa, enfrenta o Vasco fora de casa, quarta rodada, que seria um outro Bavi, vai ser adiado do Campeonato Brasileiro. Mando do Bahia. Quinta rodada, Chapecoense em casa, que se o Bahia avançar do O'Higgins e for para a terceira fase, adiado também. Vitória adiado em casa, Chapecoense adiado em casa. Sexta rodada, a equipe do Internacional. Ou seja, as 4 primeiras rodadas do Bahia no Campeonato Brasileiro, 3 fora de casa, onde o Bahia já mostrou que tem muita dificuldade de atuar fora de casa e a gente torce que em 2026 alguma coisa melhore. Seja de esquema tático, de planejamento, de postura, de intensidade, de marcar pressão, de chutar de fora da área, algo que inclusive a gente tem visto muito. Tudo bem que é campeonato baiano, que as equipes estão muito recuadas, as linhas estão muito baixas dos adversários, mas o Bahia tem chutado muito mais de fora da área se vocês prestarem atenção nessas partidas. Então pode ser até uma estratégia para jogos fora de casa. Enfim, não é o ponto. Você enfrentar um Corinthians fora de casa com todas as questões que eu falei, é uma grande oportunidade do Bahia conquistar 1 ponto, 3 pontos, de o Bahia sair com alguma coisa lá da Vila Belmiro, lá de São Paulo. Então, eu e Yuri Santana,
eu não abro mão do meu time principal para a partida contra o Corinthians pensando em tudo isso. Bavi, pô, quem é que tem uma condição física melhor? Quem é que voltou melhor? Pô, o Luciano Juba. A gente já viu que o Luciano Juba, em 2023, aguentou o Rojão sozinho. O Jean Lucas, por diversas vezes, aguentou o Rojão sozinho, apesar que eu não acho que ele comece. Mas jogadores assim, que tem maior fôlego, um preparo físico melhor, pronto. Faz uma mescla no Bavi. O Eric, que começou muito bem a temporada. O Acevedo, que muita gente entende que tem que ser titular nesse time do Bahia. Mas você colocar os 11 titulares, eu e Yuri Santana, eu não faço pro Bavi. Corinthians jogando bem agora contra o Santos, diz o Mário. Ele falou que o Corinthians tá jogando bem, não tô assistindo a partida, nem sei quanto tá. Grande oportunidade, ganhar fora e começar com os 3 pontos. Fundamental. Fundamental, tá, Oliveira? Começar bem com os 3 pontos, fora de casa, pontuando, contra um adversário que não vai desperdiçar muitos pontos dentro de casa, e a gente tem visto isso. O Corinthians é muito forte dentro de casa, não vai ter Itaquera, acho que é uma grande oportunidade. Jean cansou no final da partida, e muito. Eu destaquei aqui, ele estava morto e jogou os 90 minutos. Por isso que eu acho que o Eric vai ganhar essa vaga do Jean Lucas aí, tá? 1x0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. A galera tá mandando aqui no chat. A galera mandou por aqui, daqui a pouco eu falo também sobre o Alejo Vélez, tá, Ítalo? Daqui a pouco eu falo o pouquinho que eu sei sobre o Alejo Vélez. Nada muito surpreendente para depois. Enfim, nada demais, mas a gente menciona e conversa sobre o Alejo Vélez já já. Quem tá por aqui também é meu querido Jorge Timbó, um membro 01 do canal do Pouco. Boa noite, Yuri. Boa noite, galera. Tricolor, Selmaro, MG, Antônio Jaques e Ivan Dias Marques. Ele não botou o Dias Marques, mas está por aqui.